Prazer, meu nome é Daniel, eu sou supervisor lá da UCI, a gente vai rodar juntos em algum momento, em alguns momentos, no R1 e no R3. Eu estive nesta cadeira aí de R1 da UTI em 2004, na primeira turma, e a vida dá muitas voltas, eu fui, voltei, não sei o quê, estou de volta no HC desde 2020, pandemia. Vou falar um pouco de bioética. Bom, como eu sou intensivista, eu acabei migrando na carreira para paliativista. Eu fui por um bom tempo, comecei e fui o chefe da equipe do Sírio por um bom tempo, de paliativos. Voltei para a UTI na pandemia. Nesse caminho, a bioética me fascinou. Eu acabei fazendo meu livre docência em bioética, mas a bioética que me fascina não é aquela bioética que às vezes eu acho meio papagaiada, das pessoas ficarem falando umas coisas meio aéreas, não sei o quê. Tem uma parte de filosofia legal, mas não é a que eu acho mais interessante para a nossa realidade. Eu gosto de uma coisa mais aplicada, com mais evidência. E é disso que eu quero trazer para vocês. Espero que seja útil para, pelo menos, abrir a cabeça nesse sentido. Beleza. Então, para isso, eu vou falar um pouco de ética, moral e leis, uma visão geral sobre esses temas, o que são os conceitos principais disso, as relações. Aí eu vou tentar resumir a bioética até o século XX em 2 slides. E depois eu vou chegar na bioética do século XXI, que acho que é aí que as coisas ficam legais. Ética, moral e leis. Ética. Ética. Qual a diferença de ética para moral, se é que ela existe? 3 impressões, 3 opiniões, diferença de ética para moral, se é que ela existe. Quem pode falar? Eu achava que a moral ela estava muito relacionada com cultura ou costume. E a ética? E a ética ela era não absoluta, mas ela era independente. Independente disso. Pouco dependente. Pouco dependente disso. Então a moral tem a ver mais com as culturas e os costumes e a ética é independente disso. Alguém pensa diferente? Alguém quer colocar outra coisa, outra opção? Eu acho que a ética seria meio que esse conjunto de princípios, valores de uma certa idade de pessoas. E meio que isso não tem nada a ver isso se você não pratica o que você criou de princípio, que seria a moral. Eu acho que você é meio social, não é muito social. Uma coisa estaria atrelada a você ter um fundamento, mas de nada de ser fundamento, se esse fundamento não é transmitido para o mundo real. Olha que legal, já tem 2 pensamentos diferentes. Alguém mais? Resumindo, eu dou aula disso aqui há pelo menos 10 anos. E eu gosto de fazer esse exercício. Eu já fiz exercício com vários públicos diferentes, da saúde, do direito. É fantástico, porque é sempre este padrão. Eu não sei se vocês sentiram isso. É uma palavra que a gente sabe o que é. Aí você pede para explicar, aí fica meio difícil colocar em palavra aquilo que a gente sabe. Aí na hora que você consegue explicar, é surreal, porque as pessoas, cada uma pensa de um jeito. Enfim, acho que esse é o primeiro ponto, para a gente homogeneizar a palavra que a gente vai usar. Definir o conceito. E esses conceitos, eles têm muitas definições. Falando, você pode ir no dicionário, você pode ir em livro de filosofia, tem um monte de lugar, falando fácil. A maior parte dos estudiosos desse assunto vão usar este conceito, que é o conceito que eu vou usar na aula. Moral tem a ver com o que é socialmente certo, com a cultura, com o costume daquele lugar. E ética é uma parte da filosofia que tem como trabalho refletir sobre a moral. Isso é a maior parte, mas não são todos. Eu vou dar 2 exemplos que contradizem isso. Um clássico e um atual. Um clássico, um cara chamado Kant. Kant usa como sinônimo ética e moral. E um atual, Michael Sandel, professor de Direito e Ética na Harvard. Ele também usa como sinônimo. 2 pesos pesadíssimos, mas eles são a minoria. A maioria usa deste jeito, que é o que eu vou usar. E por que eu acho
e que tem algumas importâncias que eu vou desenvolver ao longo da aula, porque a diferença de um do outro. Às vezes também as pessoas fazem muita confusão do que é ética, porque você lembra, não, mas tem o código de ética. Código de ética médica. O código de ética médica é uma reflexão sobre a moral que é pactuada e colocada num código. A gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco. E a bioética? A bioética é uma parte da parte. Ética é uma parte da filosofia. A bioética é uma parte da parte que reflete um pedaço da ética, especialmente falando sobre ciências de vida e valores humanos. Então, inventaram uma máquina de diálise e tem um monte de renal crônico. Para quem vai dialisar primeiro? Tem poucos leitos de UTI numa pandemia de Covid. Quem vai para o leito? Ciências da vida e valores humanos, bioética. Uma parte da ética. Como é que elas se relacionam? Que aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Legal pensar que a moral, como ela tem a ver com os costumes, a gente tem uma tendência a naturalizar a moral. A gente tem uma tendência a entender que ela sempre foi assim. Vou fazer um experimento mental com vocês. Ele é um pouco desconfortável, mas eu convido você a participar. Imagina que você nasceu no Rio de Janeiro em 1800, capital federal. Não, na ocasião, em 1800. Você nasceu no Rio, na capital federal, mas você nasceu homem e nasceu branco. E aí, com 34 anos, você estava lá na capital federal, indo para o trabalho aos 34 anos, e aí você passa por um lugar que todas as cidades brasileiras tinham, que é uma Praça do Pelourinho. E aí você passa na Praça do Pelourinho e você vê o que, um jeito como se costumava chamar, abre aspas, objeto falante sendo chicoteado até a morte. O objeto falante era um dos jeitos que chamavam as pessoas escravizadas. E você vê a pessoa sendo chicoteada, o objeto falante sendo chicoteado até a morte. Experimento mental. O que você acha que seria a sua reação mais provável? É absurdamente desconfortável, mas é muito provável que todos nós, ou quase todos nós, faremos isso. Você ia olhar e falar, mas é assim mesmo, porque blá, 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 blá. Por quê? Porque a gente é criado numa moral e a gente tende a enxergar aquelas coisas como elas são assim, é natural, é assim mesmo. Até que vem alguém, e aí, e faz uma pergunta. Mas espera aí, por que isso é certo? Essa pergunta, certo e errado, ela tem tudo a ver tanto com ética quanto com moral. Só que o certo e errado, moral, você nem pensa, você faz e você sente. O certo e errado ético, você reflete o porquê daquilo é certo e errado. E aí vem alguém e fala assim, não, mas peraí, por que isso é certo? Por que a gente vai chamar essa pessoa de objeto falante? Uma pessoa, olha o sangue dela, é igual o meu. Quando essa pessoa está fazendo essa pergunta, essa pessoa está fazendo ética. Só que ética é mais do que isso. Um cara chamado Aristóteles, ele falava que ética é prática. A ética acontece no debate público. É quando alguém faz essa pergunta e cria um debate, cria um diálogo, cria um desconforto. Porque questionar a moral é absolutamente desconfortável. Aí a ética começa a mudar a moral. Mas veja, não é gostosinho. Não é confortável. Ao contrário, é desconfortável. O confortável é continuar na moral. Não é à toa que um dos pais da ética, um cara chamado Sócrates, um filósofo, não um jogador, você sabe o que aconteceu? Ele ficava lá na Atenas, na Grécia Antiga, questionando a moral, fazendo ética. Perguntava, seu juiz, o que é justiça? E ficava fazendo esse tipo de pergunta. Sabe o que aconteceu com ele, meu pai, um dos pais da ética, fez vários questionamentos importantes.
foi idolatrado, levado nos ombros. Não, foi condenado a beber cicuta. Foi condenado à morte, porque estava levando as pessoas, os jovens, para um lugar imoral, questionando a moral. Questionar a moral não é confortável. Mas é assim que ela muda. E se hoje a gente acha que é bizarro um pelourinho, a gente acha porque teve muito debate, diálogo, discussão desconfortável questionando aquela moral e ela hoje mudou. Mas, segundo o experimento mental, imagina que em 2124, a turma 100 e não sei quanto da UTI do HC vai ter uma aula de ética com alguém. E aí vai ter alguém falando disso e vão falar assim, meu, vocês não sabem o que os caras faziam na UTI em 2024. O que será que eles vão discutir, que eles vão achar bizarro e que a gente acha normal, natural, é assim. E aí você vai começar a olhar mais ainda, você vai olhar que tem algumas UTIs que tem algumas morais vigentes. Na nossa UTI a gente faz assim, enxergue, isso é a moral, isso é a cultura. Aí vem alguém, e às vezes alguém é um residente, e fala assim, mas por que você faz assim? E a pessoa fala assim, porque sim! Questionar a moral não é confortável, mas assim que ela muda. E esse questionamento ele pode atingir maiores amplitudes até que ele vai ser sedimentado numa lei e num código. Eu tenho a honra de dar aula na Faculdade de Direito, na GV. E é bem curioso dar aula para a graduação do Direito, é bem diferente da graduação da Medicina. Mas uma das coisas que eles aprendem no primeiro ano no Direito é que a lei vem atrás. É tipo o equivalente da bioquímica no direito, é um negócio que chama Teoria Geral do Direito, e ele fala isso. A lei vem atrás. Ou seja, a lei, ela não faz a moral. A lei não faz a ética. A lei pega a ética e a moral vigente naquela sociedade e codifica. Porque assim ela pode garantir aquela lei, aquela moral e aquela ética vigente. E existe uma estrutura de qualquer Estado democrático em que a estrutura básica é você ter uma Constituição, que é o principal código de um Estado. Abaixo da Constituição estão as leis, elas são infraconstitucionais, usando o termo jurídico. E abaixo da lei estão os códigos de ética profissional. Então, eles são infralegais. Se você tem, e a Constituição é mais vaga, a lei é mais específica e o código de ética é mais específico ainda. Mas eles têm que ter uma coerência. Você não pode fazer um artigo no código que seja ilegal ou que seja inconstitucional. Mas se a Constituição ou a lei não especifica e o código se posiciona, ele tem como se fosse um valor de lei. Porque é o melhor código vigente daquela ética e moral ali. Então, esse é o funcionamento básico do negócio. Desse funcionamento básico, ele vai ter algumas consequências. Duas em especial chamam a atenção. Primeira consequência: se a lei vem atrás e a moral é mudada pela ética, vai ter algum momento em que a ética mudou a moral, mas a lei ainda não. Isso é esperado. Isso sempre acontece. Então, esses momentos, eles existem. E eles são constantes nas sociedades. Ponto 2. Isso é bem desconfortável. É por isso que as leis ficam em constante mudança. Em constante aperfeiçoamento. Ponto 2. E aí, mais importante para a gente. Na nossa profissão e na nossa especialidade, isso vai acontecer muitas vezes. E se
E quando você entende isso, você entende que não adianta você esperar que caia no seu colo uma lei pronta. Não, é o contrário. Quem sabe mais daquele assunto, bem-vindos para nossos R1s e para todos nós que estamos na intensiva, esta parte aqui cabe a nós questionarmos algumas coisas que vão ser desconfortáveis, e a partir desses diálogos, debates e discussões que a gente vai mudar a moral de algumas coisas e depois vão vir as leis dos códigos. Não é passivo, não adianta esperar cair no colo. Você precisa participar dessa discussão. E isso é conceito e relação. Até aqui. Ok? Alguém quer fazer um comentário, perguntas? Seguimos? Vamos tentar resumir até o século XX em 5 minutos. Ética, filosofia, uma parte da filosofia. Cara, tem um mundo de conhecimento, tem muita coisa. Resumo do resumo do resumo. Você pode enxergar, você tem 3 métodos de pensar, 3 perspectivas éticas de responder o que é certo. Tem mais do que isso, mas aqui são as principais. É bem resumo do resumo. Você pode falar que uma coisa é certa usando a perspectiva deontológica, ou seja, é pelos princípios. O maior nome disso aqui é um cara chamado Kant. O Kant falava que, assim, você vai falar que uma coisa é certa ou errada se ela está obedecendo o princípio maior de todos. Ele dava um nome bem pomposo chamado imperativo categórico. E ele tem uma construção teórica, que é um palácio teórico, mostrando que, na lógica toda que ele constrói, o princípio maior de todos, que sustenta qualquer ação, e depois tem outras derivadas, o tal do imperativo categórico, é um princípio no seguinte sentido. Tem 2 jeitos de enunciá-lo. O jeito mais famoso é que um ser racional deve ser considerado um fim em si mesmo. Ou seja, uma pessoa, ela não pode ser meio para alguma coisa. Você tem que tratar ela como um fim em si mesmo. Isso é Kant. O Kant tinha um cara, e tem várias linhas antes e depois de Kant, mas eles seguem essa perspectiva. E por que é tão legal estudar ética, na minha opinião? Porque você começa a entender a estrutura do pensamento. E aí, você às vezes está num debate com alguém, e a pessoa está falando A, a pessoa está falando B, e você vê que o problema não é a diferença do A ou B, é como que a pessoa construiu o raciocínio dela para chegar no A. E se ela construiu o raciocínio dela usando uma lógica de princípios, você pode, eventualmente, estar usando uma outra lógica para chegar no B. E uma outra lógica bem famosa é o consequencialismo, que tem uma das suas formas mais famosas é o utilitarismo de uma dupla chamada Bentham e Mill. Bentham era professor do John Stuart Mill, e Bentham e o Kant, eles discutiram a vida inteira, eles eram contemporâneos, discutiram a vida inteira e nunca se entenderam. Porque o Bentham virava e falava assim, o Kant está viajando. Não tem nada a ver com princípio, tem a ver com consequência, e não é qualquer consequência. Ele e o Mill desenvolveram que a consequência mais importante era a felicidade do maior número com a dor do menor. Se o que você fizer levar à felicidade do maior número de pessoas, minimizando a dor e o sofrimento do maior número de pessoas, então está certo. Esquece o princípio e pensa em consequência. É um outro modo de formular o raciocínio. E eles são diferentes. E às vezes as pessoas estão dando respostas diferentes porque estão construindo um raciocínio diferente. Se você não entender isso, você fica preso. E ainda tem uma terceira grande forma de pensar, que é a mais antiga de todas, que é de um cara chamado Aristóteles, que é uma ética das virtudes. É, na minha opinião, uma das mais mal interpretadas que eu conheço. O que ele falava? Ele usava 2 palavras bem feias aí.
o certo ou errado vai ser definido de acordo com uma lógica teleológica e honorífica. Oi? Teleológica. O que você busca com aquilo? E honorífica, o que você busca honrar com aquilo? E na opinião dele, o que a gente deveria buscar, honrar, eram virtudes. E ele dava exemplo de virtudes, ele falava que a gente teria um set que ele chamava de paixões. E essas paixões, por exemplo, o medo. A virtude seria sempre o caminho do meio, que ele chama de prudência. O medo. Quem tem excesso de medo e para, na opinião de Aristóteles, era a covardia. Quem tem falta de medo e faz as coisas sem medo nenhum é temerário. Também é ruim. Na opinião do Aristóteles, o que a gente deveria buscar, a virtude que a gente deveria buscar e honrar, era o caminho do meio, que nesse caso ele chamava de coragem. Para Aristóteles, coragem não é não ter medo. Coragem é fazer apesar do medo. Você respeitar o medo e fazer com prudência. Na minha opinião, uma grande perspectiva ética para ser aplicada no nosso dia a dia. E aí, às vezes, você vai ver que tem alguém discutindo o princípio, o outro discutindo a consequência, e às vezes você consegue acrescentar esse pensamento e chegar em consenso. Ou vice-versa. E aí você vai construindo o raciocínio para responder o que é certo e o que é errado. Ética não te dá resposta. Ética te ensina a fazer boas perguntas. Cara, isso aqui é um mundo de filosofia absurdamente, talvez excessivamente resumido. Tem muito mais coisa do que isso. E a bioética, uma parte da parte. Tem várias coisas de bioética, mas tem dois métodos de análise de problemas, dilemas de bioética mais famosos. O primeiro todo mundo conhece, às vezes as pessoas conhecem e acham que é tipo cotonete ou band-aid. Acham que isso é isso. Não. Cotonete é uma marca bem famosa de hastes flexíveis. Principialismo é um método muito famoso de bioética, não é igual. É o mais famoso de longe. Ele foi desenvolvido por 2 professores da Harvard e eles pensaram, como é que você vai avaliar uma questão bioética? Ele vai falar, são 4 princípios. Todo mundo já ouviu falar. Beneficência, não maleficência, autonomia. A gente vai discutir autonomia ao longo do ano. Por hora, eu só vou lembrar que isso aqui era da década de 70 e na primeira vez da história da medicina que essa palavra apareceu numa discussão ética relevante ou numa codificação. Autonomia é novo. Tem 50 anos, é novo, numa história de 2.400. Então, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, e eles chamam de justiça distributiva, tem mais a ver com equidade. Esse é um jeito. Você vê qual que é o problema, você vê qual que é os princípios que estão em questão e qual que deve prevalecer. É bom porque é fácil. Todo mundo lembra, todo mundo conhece. É ruim porque às vezes leva a uma falsa dicotomia. Invariavelmente essa discussão chega entre autonomia versus beneficência. E aí as pessoas ficam pensando, autonomia ou beneficência, então eu vou para autonomia e dane-se a beneficência. Ou o contrário, eu vou para a beneficência e dane-se a autonomia. E são soluções geralmente ruins. Tem um outro método, que ele é bem legal também, que é o método de deliberação moral, aí é de um espanhol, outro lado do Atlântico, chamado Diego Gracia. O que é isso? Ele avalia, você está com um problemaço, e aí você pensa, primeiro, quais são os fatos envolvidos. Fato, é descritivo. Depois você pensa quais são os valores que estão em questão. Primeiro fato, depois valor. E aí depois você pensa nos cursos de ação possíveis e vê desses cursos de ação possíveis qual é o curso que vai atender melhor alguns valores e preservar melhor alguns valores que você acha que deva prevalecer sobre outros. Deliberação moral
mas aí você estrutura o processo. Enorme vantagem que isso aqui previne a discussão mesa de bar, que é legal, não tenho nada contra a mesa de bar, mas, cara, para algumas coisas ela é ruim. No começo da pandemia, quando a vacina estava chegando, aquele gerúndio infinito que a gente viveu aqui no Brasil, quando a vacina estava chegando, eu, na ocasião, era presidente do Comitê de Bioética do Sírio. E aí, estava chegando, e aí começou aquele movimento e não sei o quê. E aí, pessoal lá no Sírio, um pessoal começou a falar assim, bom, hospital rico, com bastante poder econômico, melhor de tecnologia, a gente precisa ter uma vacina. A gente pode comprar, vamos tentar comprar a vacina e vacinar os pacientes e os profissionais do Sírio assim que possível. Vamos. E começou uma baita de uma discussão no Sírio inteiro. A diretoria pressionada, a diretoria virou e jogou a bomba para a gente no Comitê de Bioética. Eu era presidente, recebi essa bomba, e aí você imagina, você tem 20 pessoas lá no Comitê de Bioética. Tem médicos, enfermeiros, psicólogos, jornalistas, advogados, teólogos, cada um com uma cabeça diferente. Imagina fazer essa discussão em 20 pessoas, com todo mundo à flor da pele. Vira a mesa de bar e não chega a lugar nenhum. O que você precisa nessa hora? Você precisa de um método. Então a gente começou fazendo método. Juntou lá os 20. Vamos primeiro conversar sobre fatos. Vamos levantar todos os fatos possíveis. E aí a gente, médico, vai lá e fala os fatos que a gente sabe da medicina, do Covid, não sei o que e tal, que provavelmente os advogados não sabiam. E aí os advogados vão e falam, não, mas é que tem uma lei que tem assim, assim, assado. Isso é um fato. A lei existe, é um fato. Que eu não tinha ideia. E aí você vai levantando os fatos, só fato. E aí vem alguém e fala assim, não, mas isso não é justo, porque... Não, isso não é a hora. Aí você está falando de valor. Primeiro é só fato. Levanta todos os fatos. Com todos os fatos levantados, aí você parte para quais são os valores em questão. O valor é, sei lá, equidade. O valor é a lógica da vacina, uma lógica de efetividade. O valor é a excelência do hospital. O valor é... Você levanta todos os valores que estão em questão. E aí você pensa nos cursos de ação. 2 cursos de ação, compra ou não compra. Se comprar, quais são os valores que a gente atende, quais são os valores que a gente fere? Se não comprar, quais são os valores que atendem, quais são os valores que a gente fere? Quais são, dos cursos de ação, quais são os valores, qual dos cursos de ação vai atender os valores que a gente considera mais importantes, ou vai atender o maior número de valores? E aí você delibera em cima disso. Foi o que a gente fez. O consenso que a gente chegou é que a compra ia ferir 2 grandes valores, que seriam, da lógica da eficácia da vacina. A eficácia da vacina ela só funciona com lógica populacional. E 2, uma lógica de equidade, que numa crise social, ela precisa ser um valor para que a gente consiga... Oi? Não. Neuro é do outro lado. Nada. Uma lógica de equidade, que numa crise social é fundamental para manter uma sociedade coesa e sobreviver. E aí a gente fez um parecer recomendando contra a vacina, contra a compra privada da vacina, liberou o parecer, a diretoria acatou, publicou, esse parecer rodou aí, um monte de gente ficou sabendo dele. 3 dias depois do parecer, a presidente do conselho de uma das grandes empresas do país, que estava liderando um consórcio de grandes empresas brasileiras pela compra privada de vacina para essas grandes empresas, entrou em contato com a gente falando, olha, o parecer de vocês mudou a nossa opinião, a gente está retirando a nossa empresa do consórcio. O consórcio foi saindo uma depois de outra, minguou por conta disso. Sozinho, eu ia ter ficado
Eu tinha até uma posição, todo mundo tem a sua, mas ela fica meio vaga. Ela fica só ancorada em sentimento e você não sai daquilo. Quando você consegue usar método, você sai daquelas coisas meio vagas e aéreas, você consegue pensar uma coisa mais bioética. E quanto maior a complexidade, maior a complexidade científica, maior a complexidade ética também. Se a discussão de diálise foi um dos grandes propulsores da bioética no final dos 60, a discussão da UTI foi outro no Covid. Fica mais complexo socialmente, fica mais complexo cientificamente, você precisa de mais método bioética. E aí a gente resumiu o século XX. Antes da gente chegar no século XXI, comentários e perguntas sobre o século XX. Até o século XX, na verdade isso aqui tem muito mais tempo. Bora pro século XXI? Porque é aí que fica legal. Bom, apresentei isso aqui para vocês. Mas moral. Moral tem a ver com cultura e costume. É uma coisa tão humana, né? Vamos olhar moral do ponto de vista de primatas, de bebês e de sociedades. Mas vamos olhar com base em evidência. Agora, filosofia é legal, mas ciência também é legal. Macacos. Adoro estudar macacos. Esse aqui são macaco prego, cheio no litoral de São Paulo. Em inglês, capuchin monkey. Artigo da Nature. Eles pegavam macaquinhos, macaco prego, e traziam eles em duplas para um experimento. O experimento era o seguinte: você primeiro dava para o macaco uma pedrinha. Se ele devolvia a pedrinha, ele ganhava um pepino. Aí você dava para o outro macaquinho uma pedrinha. Se ele devolvia a pedrinha, ele ganhava um pepino. Macacos faziam isso por mais de 30 vezes, ficavam felizes devolvendo pedrinha, comendo pepino e vida que segue. Essa era a primeira fase. Segunda fase. Ele dava para o macaco pedrinha, devolvia, ganhava pepino. Para o outro macaco, dava pedrinha, ele devolvia, ele ganhava uva. É curioso, mas o gosto dos macacos pelas frutas obedece ao preço da feira. Não é coincidência. E aí, o segundo ganhava uva e o primeiro ficava meio bravo. Aí você dava para o primeiro pedrinha e ele ganhava pepino, e ele dava uva, ele ficava possesso. Ele ficava quase gritando. Isso é injusto! Mas o macaco não fala. O macaco não tem formação de bioética. Da onde vem esse negócio? O que estudos como esse mostram é que existe uma sensação de desigualdade que, quando ela passa de alguns limites, ela dá uma sensação de injustiça. E isso é antes da gente ter córtex pré-frontal. É antes da gente ter um neocórtex desenvolvido e polegar opositor. Isso é instinto. E esse instinto provavelmente tem um papel super importante na evolução. Quem tinha sacado isso é um cara que vocês já devem conhecer, Carlos Darwin. Ele tem 3 obras-primas. A primeira todo mundo conhece, Origem das Espécies. A segunda a gente vai comentar em algum momento quando a gente fala de comunicação. Expressão da emoção nos homens e nos animais. Emoção não é miasma. Sabe o que é miasma? História da medicina. Miasma, do tipo, a peste bubônica, o miasma da peste bubônica chegou naquela aldeia. Miasma. O miasma daquela doença chegou. Não, aí vem o cara falando aqui, meu miasma é uma ova, é bacilo. Emoção não é miasma, emoção é biologia. Darwin sacou isso, a gente vai discutir isso ao longo do ano, quando a gente for discutir comunicação. Esse é o segundo obra-prima dele. E tem a terceira, que chama Os Descendentes do Homem. Quando ele discute a base biológica da moral. O que a gente
instintivamente considera como um comportamento certo ou errado baseado em biologia. E que tem um grau de altruísmo em que a gente sente bem. E essa sensação de sentir-se bem quando a gente faz alguma coisa altruística, ele favorece a sobrevivência daquele grupo, daquela espécie. Isso, isso acaba sendo um comportamento favorecido na seleção natural. E essa é uma base biológica da moral, segundo Darwin. Para quem quiser assistir uma excelente novela, um Big Brother chimpanzé. Tem lá vários personagens reais. Tem o Jackson, tem o Peterson, tem um monte. E aí a história deles, eles filmaram em Engogo Big Brother chimpanzé. Ficaram filmando na vida real alguns grupos de chimpanzés. O maior grupo que já se documentou, 120 indivíduos. E aí você vai ver a história deles. E você vai ver todos os vícios e virtudes humanas, nuas e cruas. Não é só legal. É feio também. Não é homicídio, tem chimpancídio. Tem crueldade. Tem traição. Mas tem também amizade. Tem reconciliação. Tem compaixão. Tá tudo ali. Nu e cru. Não é bonitinho. É hardcore. E tem uma moral, um comportamento entendido como certo e errado, e eles não têm linguagem verbal. Eles não têm formação em ética. E eles têm essas pessoas chamam de pré-moral. A grande diferença é que essa pré-moral deles, como não tem ética, não tem a capacidade de reflexão, ela não muda. Eles estão presos naquele comportamento. Mas o que é certo e errado é sentido e entendido, e isso molda o comportamento do grupo, do indivíduo dentro do grupo. Mas vamos mudar de espécie. Vamos falar da nossa agora. Mas vamos falar da nossa espécie antes da gente ter linguagem. Criança pré-verbal, antes de 9 meses. 6 a 9 meses. Pega bebê, 6 a 9 meses, artigo da Nature, e apresenta para os bebês 2 vídeos. Primeiro vídeo, tem lá a bolinha querendo subir, aí o triângulo vai lá e ajuda. Outra cena, tem a bolinha querendo subir, vem o quadradinho e empurra, não deixa ela subir. Primeiro grupo de bebês. Segundo grupo de bebês, tem a bolinha andando de um lado para o outro, triângulos e quadrados assistem inertes. Acaba de assistir o filminho, põe o bebê para brincar no tapetinho, cheio de triângulo e quadrado. Resultado, crianças que assistiram o primeiro vídeo querem brincar com o triângulo e não querem brincar com o quadrado. Crianças que assistiram o segundo vídeo brincam com os dois de maneira indiferente. A gente sente e depois a gente faz. A moral, sim, ela tem a ver com a cultura, mas a cultura tem uma raiz biológica. A cultura ela vai dando muitas camadas das coisas e vai eventualmente mudando tudo isso. Porque tem camadas de significado, de história, de tudo, mas tem uma base biológica. E aí vamos para a cultura em sociedades de adultos mesmo, humanas de adultos. Você pode medir cultura. Você pode colocar ciência nessa história. Science. Esta mulher, ela é fenomenal. Michelle Gelfand. TED, qualquer coisa dela vale a pena. Tem uma linha de pesquisa maravilhosa. A linha de pesquisa dela é sobre mensurar padrões de cultura, de moral. Esse padrão de moral, ela mensura num espectro que ela chama do tight and loose, do rígido e solto. É mensurável. Você pergunta nesse estudo aqui da Science, para indivíduos em 33 países, incluindo o Brasil, o quanto que você acha apropriado
o comportamento de, por exemplo, falar alto no metrô, dar risada no supermercado, usar uma roupa diferente no dentista. Pergunta esse tipo de comportamento banal. Quando você acha apropriado ou errado? E o que ela mostra é que tem algumas culturas que elas são mais tight, que elas são mais rígidas, que o comportamento do grupo é mais forte. E qualquer um que tem um comportamento diferente, ele é exemplarmente punido. Tem algumas culturas que são mais loose, elas são mais soltas, onde a pessoa que quebra a regra não é exemplarmente punido, ela é um exemplo para ser seguido. Tight and loose. E o que é legal, primeiro que ela mede isso. O que é fenomenal é que ela começa a fazer estudo avaliando que existem componentes ecológicos e históricos que levam a cultura a serem mais tight ou mais loose. Lugares que têm muito desastre natural, as culturas são mais tight. Lugares que foram invadidos nos últimos 2000 anos, as culturas são mais tight. Lugares que têm densidade populacional maior, em 1500, são mais tight. E aí tem vários outros estudos dela, esse aqui é talvez um dos mais famosos, mas ela publica um monte, inclusive publicou no Lancet sobre Covid, mostrando que países que são mais tight tiveram menor mortalidade. Porque eu tive fiquei um tempo fora e conheci um pessoal do Quênia. E aí eu estava conversando com eles, assim, falando assim, meu, como é que foi a pandemia lá no Quênia? Ela falou, foi difícil, né, mas foi ok. Aí eu falei, mas cara, e o uso de máscara no Quênia, né? Como é que foi? Não foi, o presidente determinou, quem não usava máscara era preso. É super tight. Tem uma história compatível com ser super tight. E aí, se não tinha máscara, dane-se, cara, amarra a camisa, mas cobre o rosto, senão é preso. Super tight. Controlando por um monte de coisa, países tight tiveram menor mortalidade por número de habitantes do que países loose. E toda a adversidade e risco em que uma sociedade é submetida faz com que ela fique um pouco mais tight. E quando a gente está sob ameaça, o comportamento de grupo tight favorece a sobrevivência do grupo. Você sente isso e todo mundo quer fazer meio igual, mais parecido. Aumenta a sobrevivência. Aumenta a chance de sobrevivência. E veja, e ser tight ou loose não é bom ou ruim. Quando você começa a olhar isso do ponto de vista biológico, o principal não é ser forte ou fraco. O principal é ser adaptado. Algumas situações, tight está mais adaptado do que loose, outras não. Quando lugares ou culturas loose, elas são mais criativas. E em situações geralmente de maior conforto, é bom ser criativo. Mas em situações de muita adversidade, às vezes é melhor seguir todo mundo a regra. E às vezes você está seguindo a regra, mas já está mais confortável. Talvez tenha que ser um pouco mais loose, talvez ser um pouco mais tight. Existe um balanço. E aí você começa a entender a moral do ponto de vista mais biológico. E aí vem a ética. E quando vem a ética, você também pode jogar ciência na ética. Se a ética é a reflexão da moral, vamos pensar um pouco sobre a nossa capacidade tão maravilhosa de reflexão, porque afinal a gente é ser humano, a gente reflete que nem nenhuma outra espécie na natureza, e aí você começa a ver, olha que estudo legal,
Você acabou de ganhar 50 libras. Grupo 1. O grupo 1, você tem a opção, você mantém 20 libras ou você aposta com uma chance de 2/3 perder tudo e 1/3 de ficar com 50. O que você prefere? Manter 20 ou apostar? Grupo 1. Grupo 2. Outra coisa, bem diferente. O grupo 2, você ganhou 50 libras. Tem duas opções. Você tem a opção de perder 30 ou apostar. Apostar com uma chance de 1/3 de ficar com 50 e 2/3 de perder tudo. Você prefere perder 30 ou apostar? Perceberam que é a mesma merda. A diferença, isso aqui é um jeito, é um efeito enquadramento. É o modo como a gente apresenta o problema. Quando a gente apresenta o problema com enquadramento perder, isso dá uma aversão. Essa aversão, tem algumas pessoas que toda vez que sentem essa aversão, escolhem a outra opção. E tem algumas pessoas que esse enquadramento faz com que elas sistematicamente, previsivelmente, tornem-se irracionais. Porque elas vão para outra opção, independente se ela é melhor ou pior. Ela só foge da aversão. Isso chama viés cognitivo. Tem um cara que ganhou o prêmio Nobel, na minha opinião, o pensador mais importante que a gente tem no século XXI, chamado Daniel Kahneman. O Nobel dele é sobre viéses cognitivos, erros sistemáticos do nosso pensamento. O que esse estudo adiciona no negócio, mostrando que tem algumas pessoas que são tipo patinho no viés de enquadramento, caem em todas. E tem algumas pessoas que são muito pouco susceptíveis ao viés de enquadramento. O que ele mostra é que as pessoas que são muito patos e caem em todas viés de enquadramento são aquelas pessoas que têm menor consciência das suas emoções. Aquela pessoa que se acha ou racional, eu não tenho emoção, eu consigo pensar friamente e viés cognitivo. O que esses estudos mostram é que a gente pode ficar querendo discutir ética, fingindo que não tem emoção na história, mas se você não tem consciência da sua emoção, vai ficar só se justificando, independente da racionalidade do argumento. E você pode estudar a base neural de tudo isso. E mais ainda, isso aqui a gente vai ver depois, mas mais ainda, a gente pode entender que existe um conforto cognitivo, onde a gente opera na maior parte do nosso tempo, que é o que o Kahneman chama de sistema 1. Ele é rápido, ele é intuitivo, ele não requer esforço. Você pula direto para a conclusão. É sim ou não? Sim ou não, sim ou não. Atravesso a rua ou não atravesso? Sim ou não, rápido, intuitivo. 2 mais 2, 4. Mas quando vem alguma questão que te causa um desconforto cognitivo, a gente tem duas opções. A gente tem uma opção, que é a opção mais fácil, que é você resolver logo esse desconforto, dando uma resposta qualquer e voltando a operar esse sistema. Não tem nem consciência que aquilo causou desconforto e já tem a resposta na cabeça, na ponta da língua. Respostas rápidas, intuitivas, e que muitas vezes não tem nenhuma lógica por trás, além do desconforto emocional que aquele pensamento gera. Cloroquina é o maior exemplo que eu conheço. Cloroquina para Covid, porque para malária é ótimo. Cloroquina para Covid. Não, vai resolver. Não é uma questão de argumento. É uma questão de um padrão de resposta de pessoas que não conseguem ter consciência da sua própria emoção. E não tem ética que resolva isso. É anterior. E isso, para a nossa profissão, tem muito impacto, seja na comunicação com o paciente familiar, mas seja nas nossas próprias predições. Nós, médicos, temos um erro sistemático de superestimar benefício e subestimar malefício. E às vezes a gente responde rápido demais. Um viés cognitivo, uma tensão nossa.
Aprender a reconhecer esse desconforto. Aprender a tolerar esse desconforto. Se acalmar nesse desconforto antes de responder. E usar um pensamento probabilista nestas horas é uma base para você conseguir melhorar a acurácia das suas predições e ou abrir toda a discussão de ética. Porque senão, se a gente aprendeu lá, ou sei lá, perspectiva, alguma perspectiva deve ter feito mais sentido para você do que outra. Sei lá, a utilitarista, a principalista ou das virtudes. Alguma você deve ter tido uma preferência. E aí você aprende aquilo e aí a gente fica só usando aquela para justificar o que a gente acreditava. Não tem discussão de ética, é só a casquinha. Aprender a reconhecer que aquilo me causa desconforto, que eu posso ter errado. Deixa eu tentar entender o pensamento do outro. Deixa eu tentar entender onde está o furo nesse pensamento meu, em vez de ficar confirmando a minha hipótese. Não é à toa que isso rendeu um prêmio Nobel para o Kahneman e para o aluno dele, que ganhou o Nobel com nudges. A gente vai discutir também nudges. Empurrãozinho no processo de decisão. A gente vai discutir isso em outro momento. Para a gente fechar, isso aqui é só um resumo do mundo que está vindo de uma enxurrada de conhecimento de uma discussão que eu acho fascinante, chamada neuroética. Isso é só o comecinho, cara. Tem muito mais coisa. Tem um negócio que chama uma estimulação de transmagnética, de ressonância transmagnética, que dá um pulso de ressonância bem direcionado para o lugar. E aí ele mostra que dependendo, você pode fazer um pulso numa região parietal, você muda julgamento moral. Também inativada em alguma, as pessoas julgam diferente. E tem padrões de ativações, quando as pessoas estão com muito medo, e tem padrões de ativação previsíveis, irracionalmente previsíveis. Entender a emoção como uma parte da cognição e aprender a lidar com elas, incluindo para a gente conseguir usar a cognição, na minha opinião, é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar e para mim é fascinante pensar isso na nossa profissão ou na discussão de bioética. Perceber essa sensação de ameaça para conseguir refletir ao simplesmente reagir. A gente vai discutir um monte disso para discutir comunicação, mas a gente pode discutir isso para a gente pensar nos argumentos que a gente vai usar. A maior complexidade de questão bioética leva a maior necessidade de método para discutir bioética. Senão você vai para a mesa de bar e não vai chegar em lugar nenhum. Mesa de bar é legal no bar. Mesa de bar na UTI é um pesadelo. E essas evidências sobre tomada de decisão e bioética, elas são um ponto de partida. Bioética não te dá resposta. Bioética te faz mudar a pergunta. E às vezes você muda a pergunta e aí você encontra a resposta. Bom, isso é uma introdução. A gente vai discutir isso com mais especificidade, com mais detalhe e com maior profundidade ao longo do ano e ao longo dos dias nas UTIs aí. Então, eu falei muito, eu paro de falar por aqui e abro para dúvidas, perguntas e, principalmente, o que você leva desse caminhão de informação que eu despejei na sua cabeça. Bola é de vocês. Bom, no primeiro mês da residência, eu percebi, graças a uma animais maravilhosos que eu tive, que eu tinha um defeito, talvez eu ainda tenha esse defeito, mas acho que é um pouco melhor, de tentar ter resposta para tudo, sabe? E eu acho que com essa solução, acho que o da não é isso. Porque é sobre, quando tem uma situação, problema, é muito mais fácil responder sim ou não, uma coisa que gera dúvida e não precisa na dúvida. E eu acho que uma das maiores transformações da residência dos chefes que a gente tem é de pensar na dúvida. Assim. A dúvida, ela, aos poucos, ela vai deixando de incomodar
E uma palavra que eu usava, que eu gosto muito, não costumo usar tanto, talvez a gente use mais quando a nossa inicial, talvez. Uma coisa que o Leonardo fala muito, ficou assim, na minha cabeça nesse ano, que ela foi, faz sentido, talvez. E não, sim, vamos, agora, isso, não isso. Então, acho que vou levar dessa aula e talvez eu consiga transportar essas palavras, talvez isso fosse um grande resumo. Luiz, cara, legal você falar isso, legal você falando isso para a turma que está chegando, porque, assim, tolerância à incerteza é uma das grandes características que permite superar viés cognitivo. E veja, às vezes as pessoas ficam com medo de tolerar a incerteza, porque acham que aí você vai ser inseguro. Ou aí você vai ser aquele cara que não resolve nada. Não, não é isso. Pelo contrário, você pode aumentar a segurança, você pode inclusive aumentar a sua assertividade, incluindo você podendo falar um libertador, não sei. É libertador, cara. Quando você não sabe, fala, não sei. A grande diferença é não sei e sair assobiando, ou não sei, vamos descobrir. É isso que muda. E mais ainda, assim, quando a gente aprende a tolerar essa incerteza, a gente fica disponível a entender o, a, a visão do outro. Tem uma pensadora que fala que quem tem total certeza é incapaz de dialogar. Você tem um pouquinho de dúvida, esse mínimo de dúvida ela permite o diálogo. E você pode ser o mínimo de dúvida, talvez eu saiba o artigo do New England, saiu ontem, vocês viram que plástico com fator de risco para doença cardiovascular? New England de ontem. Mas talvez eu saiba do negócio aqui, mas espera aí, deixa eu ver, talvez o que eu não vi? O que o outro está sabendo que eu não sei? Isso permite diálogo. Isso permite, inclusive, o método científico, além da bioética. Bela percepção. Não estou escutando, cara. Estou meio surdo. Tem algo aí no sentido para ajudar a gente a ações mais bem refletidas. A gente sabe que tem muita coisa desenvolvida para a substituição clínica e tal, mas nessa visão mais abrangente. Cara, excelente pergunta. Tem muita coisa saindo, ainda com poucas respostas, mas com perguntas cada vez melhores nesse sentido. Assim. Quer ver? Uma das coisas mais legais que eu estava lendo sobre isso era que, assim, putz, o chat GPT é bizarro, né? É surreal. Isso eu nem tenho pago, mas o gratuito já é surreal. Mas uma das coisas que é interessante que eu estava lendo sobre inteligência artificial, chat GPT, é que, embora ele tenha uma capacidade de processamento insuperável por humanos, ele não faz perguntas. As boas perguntas ainda são uma capacidade humana. Então, eu acho isso daí... Mas tem muita coisa legal sobre isso. E como você... E uma outra coisa também legal, tem muita coisa sobre isso, tem várias coisas legais. Mas uma coisa também que eu achei interessante, que eu estava lendo sobre isso, que toda vez que vem uma inovação tecnológica, a gente acaba indo para catástrofe ou para panaceia. Né? Vai ser, Terminator, e vai vir o Terminator, vai matar a gente, ou não, vai resolver todos os nossos problemas, e a gente fica entre... Agora, aí você respira e tenta tolerar um pouco a incerteza, e aí vamos tentar superar um dos viés cognitivos mais frequentes que existe, uma negligência com a taxa base. Negligência com a taxa base é o que acontece na maior parte dessas situações. O que acontece na maior parte das situações é uma tecnologia disruptiva que muda o modo de
o comportamento e atividades humanas. Não é nem panaceia nem catástrofe. Você tem muitas coisas ficam parecidas e algumas coisas ficam diferentes. Provavelmente deve ser isso, não vai ser nem panaceia nem catástrofe. O que vai ficar parecido, o que vai ficar diferente, e aí você vai para uma tolerância da incerteza, você sai naquele pensamento catastrofista, e que, enfim, aí você começa a pensar o que vai ficar de diferente. Onde que ela pode entrar como um decision aid, uma ajuda no processo de decisão. E aí você começa a te fazer perguntas melhores sobre o impacto disso na ética, por exemplo. Bela pergunta, cara. 1 milhão de coisas sobre o assunto. Manda. Acho que uma coisa que falou assim, na questão que à medida que você vai passando, as coisas vão mais compreendendo o sistema adulto. Você acaba naturalizando. A gente estava até conversando com amigos que você fez a primeira anamnese, viu o que você sentiu, quando começou a perguntar sobre o paciente, e hoje em dia você faz isso de forma natural. Então é natural que lá você está raciocínando cada pergunta que você fazia. Depois de ficha principal de HMA, então hoje você vai fazer deslanchando isso. Então acho que cada vez mais as coisas vão caindo no sistema ruim e você vai ter respostas mais rápidas das coisas. E então cada vez mais você está mais suscetível a cair em viés cognitivos. Então eu acho que é importante você ter essa reflexão por vocês, reconhecer. Eu acho que cada pessoa tem assim, uma maior suscetibilidade em cair em algumas armadilhas de viés cognitivos. Então, acho que é super importante você, cada pessoa ter essa reflexão, principalmente do dia a dia, assim, saber quais são os seus viés, sabe? Às vezes até não me atende, você bota no Google, sei lá, tem viés cognitivos. Só por curiosidade, você vai botar o e o viés cognitivo, você pode ver, putz, você não sabia que existia, caramba, eu faço isso toda hora. Então, desde assim, eu tenho um viés, não sei o nome, mas viés de achar coisas raras, assim. Então, eu já peguei assim, sei lá, fala de gripe, e eu tô, não, mas é gripe, isso aqui, isso, eu tô relacionado. Mas, então, tipo, durante muito tempo, com a graduação, eu tinha esse viés, e no meu final, uma pessoa falou pra mim, assim, que era, sei lá, uma fala de, sei lá, você palestra, um negócio desse, eu falei, isso aqui é um pouco de pontos, acho que era, sei lá, terceiro semestre. E aí o cara falou, não, é só uma sequela atencional mesmo. Assim. Então, aí eu falei, aí eu percebi errando isso várias vezes ao longo da minha vida, sabe? Então, a partir do momento que você percebe que você tem seu, você pode até pensar, vai falar, você fala assim, foi igual, mas você respira, já cai no sistema, você respira, fala, não, calma, deixa eu pensar as outras opções. Então, acho que com o passar do tempo, quando mais coisas vão ficando automáticas, mais, muito pelo contrário, apesar de operacionalmente no seu dia a dia, você conseguir mais um pouco executivo, maior chance de você cair em erros. Então, acho que o mais tempo passa, apesar de mais experiente, mais cuidado a gente tem que ter. A gente vai tendo mais preferência, tem mais risco de cair em um lado. Então, acho que vai sabendo. Que legal, Tiagão. E, cara, é super importante essa sua percepção, e eu queria comentar 3 coisas bem rápidas em cima dela. Essa questão que você falou, assim, da gente perceber o nosso próprio viés e conseguir colocar um nome nas coisas é super importante. Em medicina tem mais de 100 viés descritos. Viés cognitivos tem centenas de viés descritos. Mas eu acho que cada vez mais vem surgindo uma linha mostrando que talvez tenham 3 a 5 vieses básicos e uma infinidade de derivações. Eu acho que essa linha faz muito sentido. Tem um cara que chama Paul Bloom que estuda isso. Então, conhecer esses 3 a 5 básicos acho que são importantes. Taxa base, viés de confirmação, são de longe os mais importantes. Tem outros, mas para não me alongar. Ponto 1. Ponto 2. Essa coisa que você falou de virar das coisas sistema 1 virar sistema 2, o quê? Pessoal que está chegando no R1 aí, ainda está fresco na memória. Cara, vocês lembram de uma sensação de exaustão do plantão do internato? Aí você fala assim, mas como, cara? O que eu fazia?
Como é que eu podia sair exausto daquilo? Né? Mas é por causa disso. É tudo usando o sistema analítico. Para qualquer coisa que você vai fazer, para pedir o hemograma, é tudo sistema 2. Você tem que pensar, como é que é mesmo? Qual que é a folha? Não sei o quê. Em qual é a bolinha que eu assino? Tudo sistema 2, cara. É exaustivo. O sistema 2 cansa. E ele é impraticável. Depois de um tempo, você entra em fadiga. O fato é que aí a gente vai aprendendo, que nem o Thiago estava comentando, as coisas vão ficando automáticas. Você pensa, quem está chegando agora para quem está chegando, aí mudou o sistema, você voltou para o sistema 1 agora. Mudou o MV, não sei o quê, aí você tem que pensar tudo. Cara, para a turma que já é R2, você pensa quando você tem que pedir um hemograma? Não, cara, você nem pensa, você faz. Catéter, quando você é R+. Não, qual que é a ordem do catéter? Não sei, eu faço, PAFT. Vai ficando, deixando de ser sistema 2 e virando sistema 1. Vai ficando mais cerebelar. Agora, o que é interessante, quando você entende essas limitações de usar sistema 2, não dá para usar sistema 2 para tudo. Ainda mais a quantidade de decisão que você tem que tomar no TI por dia, não dá para usar sistema 2. Você tem que transformar muita coisa em sistema 1. A grande sacada, e o Kahneman comenta muito disso, é você desenvolver um sistema de metacognição, de reconhecer quando você não deve usar sistema 1. Porque para o dia a dia, você vai usar sistema 1 para quase tudo. Mas se aprender a reconhecer padrões de alerta, tipo, sinal de alarme de cefaleia, casos que não são típicos, não usa o sistema 1. Não dá para usar um sistema 1 num caso que não é típico, não faz sentido. E é se aprender a, nessas horas, para e pensa devagar. Né? Para você otimizar o uso do limitado sistema 2. Eu não sei se é muito uma dúvida, mas para compartilhar com alguns, algumas situações que você vê que é um dilema ético, só que você está em decisão de botar um benefício da justiça distributiva, né? Um benefício que talvez seja mais longo prazo para a população e um benefício que talvez seja marginal, mas possível, o paciente está na sua frente. E, assim, é muito mais plausível para mim, porque eu vou me sentir melhor, porque todo mundo à minha volta vai concordar com a minha decisão, eu sempre tomar a decisão do paciente na minha frente. E, assim, como que eu posso usar assim, o conhecimento racional de ética, de tudo que você falou nessa aula, para tentar não ter esse viés sistemático de sempre ir atrás e é plausível e fácil? Cara, eu fico extremamente feliz com essa pergunta. Essa pergunta ela me perseguiu e me persegue ainda na vida. E acho que algumas coisas que acho que ajudam. Primeiro, essa sua excelente pergunta, mas pode ser melhor, sei lá, para o uso de recurso e pior para o paciente. Funções ajudam. Ter funções bem claras e papéis bem claros ajudam. Então você tem que ter pesos e contrapesos. Tem que ter alguém que, entre aspas, é o advogado do paciente e alguém que é o advogado do uso do recurso. E nesse lado, a gente é advogado do paciente. Agora, ainda assim, a gente, sendo advogado do paciente, independente disso, nossa decisão como paciente, ela deve ser o mais racional e empática possível. Né? Então, e aí, essa é a pergunta que me perseguiu muito também. Assim, como que a gente pode melhorar o processo de tomada de decisão do médico, ali na decisão na beira-leito? A gente vai discutir isso virou minha livre docência, e isso é um modelo para estruturar a tomada de decisão. Vai ser logo, a gente vai ter essa aula em breve. Só vou dar spoiler: você quebra o processo de decisão em etapas. Tudo, assim, entre aspas, copiado de outros campos de saber. Então você quebra. Você primeiro olha para a doença.
Só doença, cara. Esquece todas as coisas, cuidar central da pessoa, cuidar paliativo e não sei o que. Só doença, cara. Eu quero ver pulmão, ciência respiratória, choque, rim, blá, blá, blá. Doença. E tenta fazer um prognóstico probabilístico mais acurado possível. O que é o que acontece com a maior parte das pessoas com essa situação? E pensa em probabilidade, não em indivíduo. Aí você vai para a parte 2. Primeiro você olhou para a biologia, depois você olha para a biografia, aí você olha para a pessoa. Na história de vida daquela pessoa, quais são os valores dela, o que é importante para ela, o que causa sofrimento para ela, biografia. Aí você olha para o lado, equipes. Você olha para agente da UTI, incluindo agentes médicos, enfermeiros,